E aí, galera, todo mundo preparado? Falta apenas um mês e um dia para o dia da nossa prova, hein? Para quem não lembra, a prova para auxiliar de biblioteca da UFRJ está marcada para o dia 29 de abril. Seguindo o tópico do nosso edital, esse final de semana eu vou estar postando as videoaulas sobre tratamento de documentos ou processamento técnico para quem preferir. Esse tópico está sendo um pouco polêmico. Eu recebi alguns e-mails, algumas mensagens na página do Face perguntando sobre essa aula. Fica tranquilo e vamos a ela. Primeiro, eu gostaria de começar esclarecendo as principais siglas da biblioteconomia. FEBAB é a Federação Brasileira de Bibliotecários, fundada em 1959. É uma sociedade civil sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de São Paulo. Tem um prazo de validade indeterminado, ou seja, não tem prazo para acabar. Desde o seu nascimento, a FEBAB ela tem como principal missão defender e incentivar o desenvolvimento da profissão. Tem como objetivo congregar as entidades, tornando essas outras entidades membro ou filiadas, coordenando e desenvolvendo as atividades para que seja promovido tanto a biblioteca quanto os profissionais. Assim, apoiando as atividades dos seus filiados, dos profissionais associados, atuar como centro de documentação, memória, informação, promovendo simpósios, encontros, tudo voltado para a biblioteconomia. Bom, outra sigla é a ABNT. Acredito que a maioria esteja familiarizada. Se chama Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela é da área de documentação. Por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, uma tese, você tem que seguir essa norma. Até mesmo os livros, eles têm que seguir essa norma. Eu já até comentei sobre a BNT no começo. Os alunos costumam precisar do auxílio, né, da BNT para conseguir publicar os trabalhos. A COMUT é a sigla que vai falar sobre a comutação bibliográfica. Ela é mantida pelo Instituto Brasileiro de Informação e Ciência Tecnológica através de programas e é possível obter cópia de documentos não encontrados no sistema das bibliotecas. Esse sistema ele disponibiliza os seguintes tipos de documentos: artigos de periódicos, teses, anais de congressos e partes de documentos. O que é tratamento de documentos? É a descrição física e a descrição intelectual. Na descrição física, a gente vai saber quando foi escrito o livro, quem é o autor. Já na intelectual, vai ser o assunto. Qual o assunto que é tratado naquele livro? Só isso? Não. O setor de tratamento de documento ele vai ser a base para todo o processo de catalogação, classificação e indexação. São as técnicas da biblioteconomia para a representação do documento, ou seja, catalogação, e do conteúdo, a indexação. Essa base que vai possibilitar a organização e a localização de forma eficiente de um acervo. Ou seja, quando chegar o usuário, essa base que contém a catalogação, a classificação, a indexação, é que vai permitir a agilidade. Porque você chega lá normalmente com o título do livro. No máximo você tem o autor. Então, para viabilizar o andamento da biblioteca, é que é feito todo esse processo que vai ser explicado aqui durante as aulas. Ok? Então grava isso. A base é que vai possibilitar a localização de forma eficiente em um acervo. Bom, a descrição física ocorre através da catalogação, tendo como resultado um documento ou suporte físico representado com normas e formatos padronizados, como o Código de Catalogação Anglo-Americano, CCAA2, ou AACR2. No caso, a segunda sigla é em inglês. Eu não sei como eles vão cobrar nessa prova,
mas eu acredito que seja em português mesmo, CCAA2. O 2 é da segunda edição, quer dizer isso, ok? Ele é um compêndio de regras para a criação de descrições bibliográficas e para a escolha, a construção e a atribuição dos cabeçalhos das fichas, representando pessoas, localizações geográficas e entidades coletivas. A descrição do assunto e a representação temática, dentre outras denominações, elas são encontradas na literatura e é feita a partir da classificação e da indexação. Preparo do livro. Quando o livro ele chega no processamento técnico ou no tratamento de documentos, como a banca está pedindo, essa palavra, né? Eu acabo chamando de processamento técnico, mas eu já falei, são sinônimos, tanto tratamento técnico quanto processamento. Assim que o livro ele chega, ele segue uma ordem. Então, primeiro, ele vai ser tombado, depois ele vai ser catalogado, depois ele vai ser classificado, depois ele vai ser indexado. O número de tombo é atribuído por ordem de chegada no acervo. Antes dos sistemas automatizados, este número ele era registrado num livro de tombo, e ainda é em muitos lugares, tá? É que no caso, a UFRJ, a PUC, já são bibliotecas modernas, são modelo no Brasil. Então, com certeza, ela já é informatizada, totalmente informatizada. Então, não vai ter um livro de tombo, vai ter um software que vai servir para isso, né? Mas não pode descartar o livro de tombo, porque assim, as bibliotecas menores, todas elas ainda acabam utilizando o livro de tombo mesmo. Bom, com a chegada dos sistemas, ou seja, dos softwares, isso é feito automaticamente. Embora algumas bibliotecas estejam ainda apegadas ao velho hábito do tombo manual, é colocado também um carimbo, uma etiqueta, com as informações de número de tombo, e algumas colocam também a forma de aquisição, se foi compra, se foi doação, e a data que isso aconteceu. Vão ter algumas bibliotecas que vão utilizar carimbos com o nome da instituição. E o que acontece? Tem uma folha determinada para isso. As próprias instituições, elas escolhem. Tá? Pode ser na página 21. Então, numa determinada biblioteca, todos os livros daquele acervo, quando chega no tombo, vai ser carimbado na página 21. Ok? São as próprias bibliotecas que vão fazer as regras. Tem algumas bibliotecas que vão possuir um sistema antifurto. No caso, é como se fosse nas lojas, né? Eles colocam aquela etiquetinha, tipo metálica, que é para quando se alguém tentar furtar algum livro, na hora que passar ali na saída, vai apitar, né? Bem, falando ainda das bibliotecas que são fixadas que ainda são manuais, o que acontece? Em geral, é colocado no livro, na parte de trás, um bolso, tipo um bolso mesmo de calça, assim, plástico, onde vai ficar a ficha de empréstimo e devolução. Então é todo um processo manual. Chegou, escreve, saiu, escreve. A pessoa também leva 2 a 3 fichas para casa com os dias que tem que entregar, entendeu? Com os prazos. Já nas bibliotecas automatizadas, o item ele é catalogado e ele vai receber um número no sistema. Também, tipo, na UFRJ você pode receber um código de barra, né? Para você saber. Preparação física do livro. Cada livro ele será devidamente etiquetado com um número de chamada e carimbado antes de ir para o acervo. Isso vai ajudar a identificar a propriedade do livro em caso de extravio, ou mesmo que perca, né? Na biblioteca, possui sistemas de segurança, cada livro vai receber um alarme. Já disse, né? É o sistema antifurto. Geralmente encontrado nas bibliotecas mais modernas. Nas dos bairros, ainda não temos isso. É muito raro. Nós somos um bairro muito avançado mesmo. Vamos lá. Catalogação. Ele é o processo de descrição do documento para a criação de um catálogo.
Cada documento ele vai ser catalogado a partir de um código de catalogação. O código que está em vigor, eu já falei, é o CCAA 2. A catalogação, ela se divide em duas partes. A entrada, né, que é a descrição física, que vai dizer quais os pontos de acesso para o documento. E existem dois tipos de entrada, ainda assim, a principal e a secundária. O que isso quer dizer? Desculpa. Na ficha de catalogação, na principal, vai ter o nome do autor no alto, né? Na ficha principal. Isso caracteriza ser uma ficha principal, ter o nome do autor no alto. Todas as outras fichas vão ser secundárias. Por exemplo, ficha de assunto, ficha temática, mesma coisa. A catalogação ela é um processo técnico usado para o registro e para descrição de itens do acervo. Isso vai permitir a recuperação rápida da informação, né? Por meio dos catálogos em ficha, base de dados, pode ser uma base de dados eletrônica, uma base de dados bibliográfica. Tem como fundamento a análise do documento e a sua descrição, de acordo com as regras padronizadas por cada biblioteca. Por exemplo, a catalogação de um item do acervo é de responsabilidade do bibliotecário ou executado sob a supervisão de um. É por meio da catalogação que os dados vão ser inseridos na base de dados da biblioteca. A principal fonte de informação para a catalogação de livros é a folha de rosto. Ou seja, a obra é onde devem estar os principais elementos para a identificação e a descrição da obra. Guarda isso, é na folha de rosto, ok? No caso, quais são as informações? Autor, título, cidade, editora, data de publicação, qual é a edição daquele fascículo, o conjunto de fichas ou registros, no caso, fichário manual, listagem ou base de dados, que representem as publicações do acervo de uma biblioteca, são ordenados de acordo com o plano definido pela biblioteca, tá? É particular de cada biblioteca. É preciso que vocês entendam que não tem uma regra. Cada biblioteca vai seguir as suas normas. Então, eu acredito que a gente seja bem interrogado nas questões da prova. Assim, não sei que se vocês fizeram uma prova anterior de assistente, então quem fez vai perceber que a banca criou sempre situações, principalmente na parte de direito, que era a parte específica, criando sempre situações para você compreender e responder. É uma prova bem interpretativa. Então, assim, eu acredito que eles vão bolar situações. Então, a gente tem que entender bem a situação, né, do que acontece para poder julgar. Porque é como se nós tivéssemos que julgar e marcá-la na hora. Qual é a melhor alternativa, ou seja, qual é a melhor solução para o problema que eles apresentam. Basicamente, a PR4, que é a nossa banca, ela trabalha assim, ok? Então, vamos lá. As fichas catalográficas vão formar os catálogos da biblioteca. Esses catálogos, podem se apresentar em fichas ou relatórios impressos e online. Bom, para fechar essa parte da aula, vou falar sobre o auxiliar de biblioteca. O que acontece? Ele precisa ter essa noção de catalogação, pois constantemente ele vai estar em contato com a ficha catalográfica para executar o desdobramento e orientar o usuário no atendimento com a ficha. Então, esse profissional ele tem que estar em contato direto com a catalogação. Entendeu? Se a biblioteca ela for automatizada, também é necessário que ele entenda do software. Tem que entender, porque o cliente ele vai chegar com um pedido e você, auxiliar, vai estar lá para isso, para poder sanar a dúvida dele. Geralmente ele chega com um título, às vezes com metade de um título, entendeu? Só o nome do autor, querendo saber qual, para poder lembrar qual é o título que ele busca. Então, o que acontece? Você tem que saber mexer. Entendeu? O cara chega, pede pra você, sei lá, Harry Potter, né? Aí você, busca, vão aparecer lá 7 livros. Tem que saber buscar qual dos 7 você quer. Ah, não, quero o primeiro, eu quero o 6º livro do Harry Potter. Você tem que ter uma base de dados
tanto ou em fichas manualmente ou em software, para poder buscar, porque você vai ter que ser rápido. Você vai digitar Harry Potter, vai vir lá tal edição, tal volume, tal volume. E aí você aperta Enter, vamos dizer assim, abre a janela com todo o registro, que vai ser o que eu ainda vou explicar para vocês nas próximas aulas. No registro vai estar lá diretamente aonde se localiza, porque não basta passar a informação, tem que trazer o livro na mão do cliente, ok? Então eu vou deixar para continuar esse slide na próxima aula. Até breve, galera! Foca na biblioteca, hein?